Eu gostaria de fazer hoje alguns registros e queria pedir a Vossa Excelência essa oportunidade. A primeira, senador Paulo Paim, está relacionada às últimas eleições, ocorrida no último dia 2 próximo passado, onde ficaram marcadas substancialmente essas eleições pela a indiferença, a insatisfação e muitas vezes, inclusive, recheado de desilusões. Prova disso foi as maiúsculas abstenções e os votos brancos e nulos que nortearam o Brasil de norte a sul. Resultado de um momento difícil e dramático da vida nacional que estamos vivendo. Entretanto, gostaria também de destacar alguns pontos extremamente importantes que nós vivenciamos nesse período democrático. E a eleição é a manifestação da população em eleger os seus legítimos representantes através de uma democracia representativa. Se, por um lado, existe essa certa desilusão, por outro lado, nós temos que confirmar, senador Paim, os nossos propósitos, nossos sonhos e os nossos ideais na consolidação desse princípio democrático que haverá de consolidar o nosso destino para um longo caminho ainda que temos pela frente. Eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para, evidentemente, cumprimentar e enaltecer o ministro do Supremo, ou melhor, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e aproveito também para cumprimentar o desembargador César Abreu, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, o estado de Santa Catarina, bem como os juízes eleitorais e, sobretudo, cumprimentar o Brasil de uma maneira muito ampla, pelo sistema inovador, moderno, seguro, confiável, rápido e ágil que nós temos hoje no nosso país em função das eleições que são eletrônicas e, além de ser eletrônicas, são confiáveis, rápidas e ágeis, como acabei de mencionar. Entretanto, senhor presidente, não há nenhuma dúvida de que, a par de essa desilusão, essa indiferença e essa insatisfação demonstrada pelo povo brasileiro e, sobretudo, pelo povo do meu estado, o povo de Santa Catarina, há que se reconhecer também que nós, o nosso partido, presidido pelo deputado federal Mauro Mariani, a quem eu quero também cumprimentar e enaltecer, tivemos um extraordinário desempenho nas eleições próximas passadas. Se não vejamos, o nosso partido, o PMDB, ele conquistou 99 prefeituras e fomos vice-prefeito em 38 municípios catarinenses, somando nada mais, nada menos de que quase 140 prefeitos e vice-prefeitos eleitos. O segundo colocado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chegou à marca de apenas 60, com 13 vice-prefeitos eleitos, somando, então, 73 prefeitos e vice-prefeitos eleitos. A rigor, senhor presidente, foi um desempenho extraordinário. E dos 295 municípios, 292 municípios encerraram as suas eleições já no primeiro turno. E nosso partido ainda foi para o segundo turno na cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, cidade do nosso saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, senador Raimundo Lira. E também fomos para o segundo turno em Florianópolis, onde fizemos uma expressiva votação no segundo turno,
E fizemos parte também da coligação do segundo turno na cidade de Blumenau. Portanto, dos 295 municípios de Santa Catarina, nós já conquistamos 137 cadeiras entre prefeitos e vice-prefeitos, uma margem de quase que 50% de todos os municípios de Santa Catarina. Uma demonstração da grandeza do patrimônio do PMDB em Santa Catarina. Além disso, eu queria aqui fazer uma reflexão a respeito da política que certamente está na cabeça de todos os senadores e senadoras do Senado Federal. A rigor, nós precisamos fundamentalmente repensar a nossa legislação, os nossos conceitos e precisamos inovar, renovar e fazer com que a gente possa estabelecer um novo tempo nessa questão. E, fundamentalmente, eu penso que se nós avaliarmos e considerarmos que precisamos discutir sobre o fim das coligações proporcionais, acho importante, porque aí fortalece os partidos, exige dos partidos políticos o fortalecimento dos seus quadros, da sua militância, para que cada partido político possa fazer efetivamente os seus representantes, e não as coligações tradicionais que acontecem no Brasil, e que, no meu entendimento, não são bem-vindas para o aprimoramento da democracia. Eu penso também que uma cláusula de barreira seria bem interessante de nós discutirmos, sobretudo, senhor presidente, porque ontem, mais uma vez, eu participei de uma sessão do Congresso Nacional. E, francamente, me parece até que é um deboche com os senadores e com os parlamentares, onde nós temos 30 e tantos partidos representados, onde os discursos se sucedem, a intolerância começou a fazer parte, acusações de ambos os lados, o sistema não avança, nós não conseguimos apreciar os vetos, a madrugada vai adentro e, lamentavelmente, pouco se produz. A grande verdade também é que nós marcamos uma sessão do Congresso para 11 horas da manhã. Aí, repassamos para as 5 horas da tarde, depois para as 8 horas da noite. E vamos começar a sessão do Congresso 11 horas da noite, 23 horas. Ora, também é um absurdo, nós temos que marcar as sessões do Congresso Nacional no momento, efetivamente, que foi marcado, nós temos que iniciar. Não é possível. Não é possível nós ficarmos lá até 3, 4 horas da manhã, onde ninguém suporta mais. Percebi nos senadores, principalmente, uma certa intolerância pelo avançado da hora e pela incapacidade do governo de não ter conseguido o quórum necessário para votar os vetos que precisavam ser votados naquele momento. Eu penso que a questão também do fim da reeleição, quem sabe possa ser discutido, estabelecer uns mandatos talvez de 5 anos, e acho que seria interessante também essa casa discutir, sobretudo, senhor presidente, a unificação das eleições. Porque eleições de 2 em 2 anos, ela é muito cara e muito prejudicial à nação brasileira. Porque, notadamente, nós elegemos agora os prefeitos e os vice-prefeitos e os vereadores da nossa cidade, das nossas cidades no Brasil inteiro. E a partir desse momento, senhor presidente, eles vão começar a trabalhar. No ano de 2017, no ano de 2018, tem eleições para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Olha, as atenções se voltam fundamentalmente para esse viés de eleição novamente. E depois vem, então, ano seguinte, para trabalhar de novo. E no ano seguinte, reeleição dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores e dos vereadores de todo o Brasil. Ora, eu acho que essa prática deveríamos adotar um novo critério para que efetivamente nós não incorrêssemos nessa dificuldade. E se Vossa Excelência me permitir mais uns pequenos minutos, queria fazer mais uma reflexão, senhor presidente, a respeito da conjuntura econômica e social que nós estamos vivendo no país.
E não há nenhuma dúvida, eu tenho certeza que Vossa Excelência concorda comigo, que não podemos ficar indiferentes a tudo que continua acontecendo no Brasil. Precisamos refletir sobre o Brasil de ontem, o Brasil do passado, analisar os erros e os acertos e agir rápidos, estabelecendo, implantando um programa mínimo de salvação nacional para projetar um futuro diferente, que privilegie o desenvolvimento e o crescimento econômico, a geração de oportunidades de emprego e por aí vai. Infelizmente, senhor presidente, o retrato do Brasil continua sendo de incerteza e de insegurança. Não quero nem mencionar que vivemos a maior crise de todos os tempos e que o desemprego já atingiu mais de 12 milhões de brasileiros e de brasileiras, que praticamos a maior taxa de juros do mundo, que estamos com rombos nas contas públicas de 170 bilhões e 500 milhões de reais, que a Previdência Social está falida, que o atendimento na saúde está um caos e por aí nós vamos e podemos, enfim, relacionar uma série de problemas que temos que enfrentar rapidamente. Enfim, estamos diante de uma série sistêmica de crises. Crise política, crise econômica, crise dos estados, crise dos municípios, crise da União, crise dos impostos elevados, crise dos serviços oferecidos que são de péssima qualidade. Estamos vivendo em tempos de crise de intolerância, de radicalismo, de insegurança, crise de comportamento, crise de atitudes e crise de perspectiva. Essa é que é a grande verdade. E o que nós precisamos fazer? Temos que agir rápido. Se não agirmos rápidos, vamos chegar à desagregação dos princípios fundamentais de convivência humana. E o governo, ele dá sinais de arrogância e de prepotência. O governo atual não pode ser arrogante, muito menos prepotente, porque a soberba, a arrogância e a prepotência e são sinônimos de governos fracassados. E o que me preocupa não é simplesmente a crise, mas sim a falta de um projeto nacional capaz de enfrentar a crise com atitudes concretas, firmes, positivas, para que nós possamos sair desse cenário que nós nos encontramos. Estamos diante de um cenário ainda desolador. O Brasil vive um dos momentos mais terríveis da sua história, combinando recessão, desemprego e desesperança. E a maior vítima de tudo isso, desse quadro, é nada mais, nada menos do que a população brasileira. A taxa de juros não cai, continua sendo a maior do mundo, 14,25%. Eu, sinceramente, não consigo me convencer. E eu não sou economista, nem me considero muito inteligente, mas se eu for fazer uma análise dos outros países, eu não posso, sinceramente, entender por que o Brasil pratica uma taxa de juros de 14,25%, quando nos Estados Unidos é de 0,25% a 0,5%, quando na Alemanha é de 0,5%, quando no Japão é de 0%. Mas se nós desejarmos buscar um exemplo bem mais próximo de nós vamos para Portugal. E vamos chegar à conclusão de que Portugal pratica uma taxa de juros de 0,5%. E o que é pior? Gostaria de ouvir Vossa Excelência. A taxa do cartão de crédito chegou a mais de 450%. A taxa do cheque especial, mais de 320%. Isso significa dizer que se Vossa Excelência, senador Paim, utilizar o cartão de crédito hoje, outubro, mês de outubro, com aproximadamente, vamos colocar, para fazer uma conta redonda, de R$1.000, você se apertou e houve necessidade de você usar o limite do crédito, do cartão de crédito, em R$1.000. Daqui a um ano, em outubro do ano que vem,
Vossa Excelência estaria devendo R$ 5.700. Daqui a 5 anos, Vossa Excelência estaria devendo R$ 1.131.549. E daqui a 10 anos, então em outubro de 2026, o senhor estaria devendo R$ 1 bilhão, olha só, R$1.280.482.991. Olha que absurdo. E todos nós sabemos, eu sou da iniciativa privada, senador Raimundo Lira é da iniciativa privada, todos nós sabemos que com crédito nas alturas, com juros nessas alturas, não há crédito, não há quem tenha coragem de ir buscar dinheiro para pagar essa taxa de juro. Vai ficar inadimplente, vai ficar insolvente, vai falir, não tem como. E se não há crédito, se o crédito é proibitivo, não há investimento. Sem investimento, não há emprego. Sem emprego, não há consumo. Sem consumo, não há imposto. E sem imposto, vem a crise, como eu mencionei no início aqui, senador Paim, de que a crise da união dos estados e dos municípios que estão com a sua receita minguando ano após ano. Pois bem, se nós conseguíssemos, e aí eu não quero nem falar novamente em demanda, em inflação de demanda, que tipo de inflação é aquela que nós estamos vivendo, porque a taxa de juros precisa permanecer alta para controlar a inflação e etc. e tal, mas eu entendo e sempre entendi que a inflação sempre foi uma inflação de demanda, de excesso de consumo, que aí os preços aumentam e aumenta a inflação, que não é o caso que nós estamos observando nesse momento, onde o consumo está diminuindo, a inflação não desce, os investimentos não acontecem, o desemprego aumenta e, lamentavelmente, nós estamos correndo atrás do prejuízo que é muito grande. Pois muito bem, eu ainda quero dizer que se o governo baixar 1% na taxa de juros, então, se cair de 14,25% para 13,25%, o Brasil economizaria cerca de 15 bilhões de reais. Ora, se baixar 4 pontos percentuais, que talvez não seja possível baixar de uma vez só, mas ir baixando gradativamente para ver como vai se comportando a economia, se baixar 2, 3, 4, multiplica 15 por 3, multiplica 15 por 4, nós vamos chegar a 60 bilhões de reais que hoje nós estamos pagando de juros e do serviço da dívida, que são extraordinários e que têm consumido, vamos dizer assim, os recursos dos brasileiros e das brasileiras. Esse sistema, ele não pode continuar do jeito que está. Portanto, eu quero, com muito prazer, ouvir o nosso presidente da Comissão Especial e estimado senador Raimundo Lira. Senador Dário Berger, é sempre um prazer fazer uma parte a Vossa Excelência, porque os assuntos que Vossa Excelência traz aqui para a tribuna do Senado Federal são sempre assuntos atualizados, assuntos que têm a ver realmente com a realidade do nosso país. Eu já falei aqui uma vez sobre isso. Eu participei, há uns anos atrás, de um seminário numa fundação dos Estados Unidos, em Washington, e aí eu perguntei a um daqueles acadêmicos a razão porque no continente latino-americano, apesar de possuir a maior soma de recursos naturais, apesar de se falar praticamente 2 línguas, né, de não haver em nosso território latino conflitos religiosos, é uma região relativamente, quase que na sua totalidade, pacífica, e nós não temos nenhum país
entre os países considerados do primeiro mundo, considerados plenamente desenvolvidos, tanto do aspecto econômico como no aspecto social. Nós tivemos a presença da Argentina na década de 50, né, como um dos países que já estava praticamente fazendo parte desse clube, e depois nós sabemos as razões, ele retroagiu para ser um país subdesenvolvido, ou com essa nova terminologia que os economistas e acadêmicos criaram, que é chamar o nosso Brasil, Argentina e outros países de países emergentes, para não chamar que são países desenvolvidos. É como se fosse um estágio intermediário entre desenvolvido e subdesenvolvido. E eu perguntava a razão disso. E então ele me disse, existem muitas razões, mas uma das razões preponderantes é o fato de que os países desenvolvidos, principalmente os saxônicos, eles são muito pragmáticos, né? As ideias que prevalecem no desenvolvimento e no crescimento do país e na formação da nação são conceitos pragmáticos, enquanto nós, latinos, somos muito teóricos, né? O que prevalece aqui não são as ideias dos pragmáticos, mas as ideias dos gênios. E como nós temos aqui no país talvez a maior concentração de gênios do mundo, né, é que nós estamos retardando de uma forma muito demorada a nossa chegada ao clube dos países desenvolvidos. Sob o ponto de vista econômico, existe uma teoria econômica de que o país, para se desenvolver, ele precisa ter uma carga tributária máxima de 25% do PIB. Coincidentemente, é a carga tributária dos Estados Unidos. E em função da desordem econômica do nosso país, em função do encarecimento das eleições, principalmente a partir da reeleição, né? Os nossos governadores, prefeitos, União, foram paulatinamente criando novos impostos e taxas. Isso, do ponto de vista econômico, é um confisco da renda da população, trazer para o Estado ineficiente. E nós sabemos hoje, por exemplo, dos Estados Unidos, 2/3 da formação do PIB americano, do Produto Interno Bruto americano, é formado pelo consumo. E na medida que a política do país vem, ano a ano, confiscando a renda da população, né, então, logicamente, o poder de compra dessa população vem sendo reduzido e nós não atingimos o patamar de consumo suficiente para que o consumo seja uma alavanca econômica principal do nosso crescimento econômico. Mas eu retroajo a 1988, porque agora, no mês de outubro, está completando 28 anos da nova Constituição. E eu estava aqui como senador e como constituinte. E fiquei aqui muito desesperançoso quando nós estávamos aqui durante os 2 anos, 87 e 88, trabalhando na Constituição. Por quê? Aqui eu quero rememorar o presidente Sarney, daquela época, que era o presidente da transição política para a redemocratização do país, um momento histórico da maior importância. O presidente ofereceu ao Congresso Nacional ou ao Congresso Constituinte um anteprojeto elaborado por uma equipe. Só para ninguém reclamar, senador, o senhor tinha 5 minutos, já está 35 minutos na tribuna. 35, senhor presidente? O senhor me dá mais 2 minutos?
Mas é que o senador Raimundo Lira, brilhante como é, ele está consumindo um bom tempo também do... Muito obrigado. Pedir a tolerância dos nobres. Muito obrigado pela tolerância do presidente e dos nossos companheiros aqui, senador Zé Medeiros, senador Cidinho, senador Raimundo Lira. Senadora... Tá bom. Senadora Regina, né? Então, rememorando isso, o presidente ofereceu um anteprojeto elaborado por pessoas ilustres, pessoas com muita experiência, juristas, economistas, acadêmicos, né? Para que, em cima daquele anteprojeto, nós trabalhássemos para elaborar uma Constituição enxuta, moderna, atualizada. Nós tínhamos dois exemplos no mundo naquele momento. Tinha sido a Espanha, que tinha saído da ditadura franquista, elaborada uma Constituição no silêncio, com objetividade, sem emoção, e tínhamos o exemplo de Portugal, que após a Revolução dos Cravos, após a Revolução dos Cravos, me parece 1974, elegeu um Congresso Constituinte e fez uma Constituição, elaborou uma Constituição num clima de muita emoção, né? E fez uma Constituição corporativa, uma Constituição que fez com que Portugal, após a sua elaboração da sua Constituição, ela permanecesse 11 anos consecutivos em recessão. Então, exatamente, a Espanha, o contrário, começou uma fase de crescimento econômico a ponto de se tornar um país exportador de capital. Então, a lógica dos constituintes, já que não aceitou o anteprojeto do presidente Sarney, que fosse ver o modelo da Constituição da Espanha, mas nós, os nossos gênios, como eu disse, a genialidade brasileira foi atrás da Constituição portuguesa, que tinha levado Portugal a 11 anos de recessão e até hoje não faz com que Portugal, apesar de muitas emendas à Constituição, não ande com a velocidade que deveria andar, já que é um país da Comunidade Europeia. Então, em 1988, elaboramos e promulgamos a Constituição mais moderna do mundo naquele momento, segundo o nosso grande timoneiro, o Ulisses Guimarães, que hoje completaria 100 anos, um homem de extraordinária inteligência e respeitabilidade. Mas aí nós criamos uma Constituição que praticamente inviabilizou o país chegar no clube dos países do primeiro mundo, pelo menos pelos próximos 100 anos, porque ficou uma Constituição que tirou a capacidade do país de fazer os investimentos que precisava para se modernizar. E nos transformamos numa democracia corporativa, onde todos aqueles benefícios que o país, o crescimento econômico poderiam trazer para a população, ela foi direcionada, de um modo geral, para as corporações brasileiras. Então, nós temos que vencer muitas coisas, muitas coisas, que em função disso, nós teremos grandes dificuldades pela frente de fazer as reformas que o país precisa, porque toda vez que o país vai mexer uma medida que interessa realmente a maioria, sempre tem uma corporação ou outra que tem muita força, muita influência e que essas medidas ficam muito difíceis de serem implementadas. E hoje, para concluir a parte, senador, com muita generosidade do tempo fornecido por Vossa Excelência, eu quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal, porque essa medida que foi tomada aí pelo Supremo Tribunal Federal de prender aquele que cometeu um crime, que cometeu um delito sério e que foi julgado no segunda instância por um colegiado, ele possa ser preso e não esperar
20, 30, 40 recursos, né, protelatórios, às vezes por 10, 15, 20 anos, e isso tira a esperança da população na justiça. Então, foi uma medida importante. Ela contrariou, sim, pessoas e corporações, mas foi uma medida que o Supremo, com o voto de desempate da presidente, a ministra Carmen Lúcia, veio atender exatamente a expectativa da maioria, o que a maioria queria que acontecesse. Então, eu vou concluir dizendo, o que o Brasil precisa fazer para sair do desenvolvimento é voltar todo o seu potencial, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade financeira, toda a sua capacidade econômica e todos os seus recursos materiais e humanos no sentido de construir uma nação, fazer um projeto de nação, mas para atender prioritariamente a maioria do povo brasileiro. Bem, senhor presidente, não abusando, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento, brilhante como sempre são os pronunciamentos de Vossa Excelência nessa casa, quem é o senador que eu tenho muito mais do que estima, sim admiração. Eu queria ainda discorrer sobre as reiteradas e repetidas entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que tem dito que se o Congresso Nacional não aprovar as reformas, não há como não ter aumento de imposto, senador Paim. E dentro dessas reformas está a PEC 241, que ontem, inclusive, senador Raimundo Lira, nós fizemos a primeira discussão a respeito desse assunto e que eu gostaria de discorrer oportunamente sobre ela, queria discorrer hoje, mas infelizmente, em função do meu tempo, eu deixo para uma próxima oportunidade e agradeço a tolerância.